Fala Brasil, tudo bem? Se você quer saber como lidar com uma situação quando você entra em zona de risco sem perceber que você estava indo exatamente nessa direção, fica comigo nesse vídeo aqui até o final que eu vou falar uma situação que aconteceu especificamente comigo na semana passada e que na hora eu fiquei meio sem saber o que fazer, mas depois ali naquela coisa de você ter que tomar uma decisão, eu acabei agindo de uma forma que eu pensei assim, não sei se o passageiro vai se incomodar, mas no fim das contas isso foi bom. Eu percebi que ele ficou satisfeito com essa atitude e me avaliou bem, deixou um comentário ali na área ali de avaliação, né, que o passageiro pode deixar um comentário. Então eu quero poder compartilhar essa dica e essa situação que eu passei com você hoje, beleza? Mas antes disso, se inscreve aqui no canal e já deixa seu joinha aí se você gostou desse tema, tá bom? Então vamos lá. Semana passada eu peguei um passageiro na estação de Pirituba, tá? Peguei esse passageiro aí, já era por volta de umas 10 horas da noite num dia de semana. Até aí normal, é uma região que não é zona de risco, tá? Eu conheço a região bem aqui de Pirituba porque é uma região onde eu moro. Então eu sei mais ou menos aonde estão os lugares que são perigosos, mas esse lugar especificamente não era. Porém, eu peguei esse passageiro para levar ele num lugar mais ou menos uns 12 quilômetros da onde eu peguei ele na estação. E quando eu peguei, eu só vi ali o bairro, né, o endereço ali, o bairro da região, mas não conheço, nunca tinha visto falar daquele nome de bairro, né? Falei, bom, não sei para onde eu tô indo. E saí com o passageiro, fui levar ele na direção, né, no destino dele. Quando eu tava chegando no lugar onde eu percebi que já estava próximo ali 2 km para desembarcar o passageiro, foi que eu me dei conta que eu já estava numa região que é zona de risco, e uma das zonas de risco assim complicadas aqui dessa região da Zona Oeste, tá? Só que eu só me dei conta disso quando eu já estava ali dentro daquele lugar. Então você fica assim, é uma situação que você não tem o que fazer, porque mesmo que eu tivesse percebido, talvez seria complicado lidar com essa situação, porque o passageiro já estava dentro do carro e eu não iria cancelar ali a viagem, porque até então o passageiro em si, ele em si não representava risco. Mas foi uma situação que eu não conseguia avaliar de antemão, né, para onde eu estava indo. E aí o que aconteceu foi que quando eu cheguei ali no bairro dele, que eu percebi que eu estava numa zona de risco, eu já fiquei um pouco apreensiva, né, já comecei a orar, falar, Deus, me protege, eu não sabia que eu estava vindo para cá. E ali procurando prestar atenção, né, observar as ruas, tal, passar com cuidado nos lugares para ver se não estava tendo nenhuma situação de ninguém observando, nada. Eu me dei conta que tinha um motoqueiro que já estava desde umas 2 ruas para trás, assim, num determinado ponto que eu entrei, que ele estava me seguindo, tá? Então eu acelerava, ele acelerava, eu reduzia o carro, ele reduzia a velocidade da moto. E quem tá com moto sabe que não é normal esse tipo de situação, né? Você reduz a velocidade, o normal é o motoqueiro te ultrapassar. Então ali eu já falei assim, olha, eu pensando comigo, né, eu falei assim, isso aqui não tá normal. E aí eu tive aqueles segundos ali, né, falo com o passageiro, não falo, porque eu percebi que ele era ali da região. Já tive uma situação onde eu fui deixar um passageiro numa situação de risco, e quando eu cheguei no local entrou corrida e eu recusei, porque eu identifiquei que era situação de risco. E depois eu tive uma avaliação baixa desse passageiro, e uma das coisas que eu percebi quando ele desceu do carro pela forma, né, algumas coisas que ele falou comigo, foi que ele ficou ofendido por eu ter julgado aquela região como zona de risco, né? Ele chegou a falar pra mim, não moça, aqui é tranquilo, não precisa cancelar a corrida não, né? Mas a gente que conhece um pouco São Paulo sabe, ali era uma região perigosa. Então, quando eu vi a avaliação dele, eu já depois uma avaliação baixa, né, ele me deu 3 estrelas, eu já percebi que provavelmente foi porque ele ficou ofendido quando eu recusei a chamada, considerando ali como um local de risco, né? E só que aí o que acontece? Eu fiquei pensando, será que esse passageiro vai reagir da mesma forma? Não vai. E aí, pensando ali no que fazer, eu falei, bom, não vou arriscar a situação, porque é melhor, né? Eu falei, numa situação dessa, eu e ele pode ter problema, né? E aí peguei e falei pro passageiro, falei assim, olha, o carro é insufilmado, fica tranquilo, mas tem um motoqueiro que já tá seguindo a gente a 2 ruas.
e nós estamos chegando no seu ponto de desembarque. Você se importa se eu der mais uma volta no quarteirão para confirmar se realmente esse motoqueiro está seguindo a gente por má intenção, ou se ele realmente está assim, tá seguindo esse caminho porque vai sair na avenida que tem mais para frente, né? E ele olhou pra trás, falou assim, não, tudo bem, tal. Ele falou assim, aí esse passageiro falou assim, aqui é um lugar um pouco perigoso. Eu falei, então, eu sei, eu conheço um pouquinho a região, então se você não se importa, eu falei assim, eu vou finalizar a corrida no ponto de desembarque, pode ficar tranquilo. Eu já vi aqui que tá no cartão, só que eu vou dar mais uma volta no quarteirão pra não colocar nem você e nem eu em risco na situação. Ele falou, não, moça, tudo bem, pode dar a volta. E aí quando eu fui dar a volta no quarteirão, pra minha surpresa, né, graças a Deus, o motoqueiro seguiu em frente em direção à avenida e eu voltei, dei toda a volta, né, era um quarteirão bem grande porque era um condomínio de prédios, e desembarquei o passageiro em segurança, né? Graças a Deus não era uma situação de risco. Depois que eu parei, eu falei assim, foi só um alarme falso. Porém, se fosse uma situação de assalto iminente ou qualquer outra coisa, ali era um ponto que estava assim muito fácil de eu identificar essa situação, né? Então, essa é uma dica que eu quero deixar para vocês, tá? Às vezes, como eu já passei por essa situação de ter passageiro que não gostou, né? Quando eu olhei ali pra região e tal, eu fiquei um pouco apreensiva. Porém, a realidade é que não vale a pena a gente arriscar, tá? Se você identificar perigo, qualquer coisa, conversa com o passageiro, fala com ele, se for preciso, termina a corrida ali para você não prejudicar o passageiro financeiramente, dá uma volta no quarteirão, fica rodando com o passageiro até você sentir segurança para parar o carro, para ele desembarcar e você poder ir embora em segurança, tá bom? Foi uma situação que eu passei e depois eu fiquei pensando que eu poderia ter tomado uma atitude diferente ali, né? Mas graças a Deus não aconteceu nada, né? Então é isso aí, hoje eu quero deixar essa dica de segurança e essa situação que aconteceu comigo. De repente, se você passar, você já pode lembrar disso que aconteceu, tá? Nós aqui não somos ninguém melhor que ninguém, mas as nossas experiências, elas servem de exemplos para outros motoristas aí, às vezes na hora, né, aqueles segundos que a gente tem para decidir o que fazer, não sabe o que fazer, lembra da minha história e se precisar, faz do mesmo jeito aí que dá certo, beleza? Então é isso aí, se inscreve no canal, deixa seu joinha se você gostou desse vídeo. Vou ficando por aqui, beijo, até a próxima e bora prosperar, Brasil! Até mais, tchau, tchau!